A ministra Rosa Weber, 73 anos, indicada ao STF, Supremo Tribunal Federal, em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff, assumiu nesta segunda-feira, 12 de setembro de 2022, às 5 da tarde, a presidência do tribunal. O Supremo Tribunal Federal é um órgão de cúpula do sistema judicial brasileiro. É uma corte jurídica, pois integra a estrutura do Poder Judiciário e porque aprecia, segundo as regras do direito, as situações que são levadas até seus julgadores. O STF também julga autoridades em caso de crime, sendo essas autoridades o Presidente da República, o Vice-Presidente, membros do Congresso, o Procurador-Geral da República e membros do próprio STF. E tem como função ser guardião da Constituição Federal, ou seja, cabe ao STF fiscalizar as ações dos poderes executivo e legislativo, garantindo que estes atuem dentro da constitucionalidade. Os 11 ministros que compõem o STF são indicados pelo presidente da República vigente. Devem ser brasileiros natos entre 35 e 65 anos. Devem possuir notório saber jurídico e são aprovados também pelo Senado. O presidente do STF é decidido entre os 11 participantes, tendo a maioria dos votos. Nossa atual presidente do STF, nascida Rosa Maria Pires Weber, é uma magistrada nascida no dia 2 de outubro de 1948, casada com Telmo Candiota da Rosa Filho, e possui 2 filhos, Mariana e Demétrio Rosa. Formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já ocupou cargos como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e já foi ex-ministra do Tribunal Superior do Trabalho. E em 2020 foi vice-presidente do STF ao lado do ministro Luiz Fux, sendo agora, em 2022, a terceira mulher a ocupar o cargo de presidente do STF. Rosa iniciou seu discurso de posse com as seguintes palavras: "Sejam minhas as palavras de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado do Direito. Respeito o dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição do discurso de ódio, de repúdio à prática de intolerância enquanto a expressão constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento." Rosa também em seu discurso destacou o atual momento institucional do país. Institucional e da integridade do regime democrático. Ou mais simplesmente, a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão, como disse, a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a esta Suprema Corte pela Constituição. Constituição que nós, juízes e juízas, juramos obedecer. A ministra também elogiou os trabalhos dos ministros Edson Fachin, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e de Alexandre de Moraes, atual presidente da Corte Eleitoral. Ela disse: "Nosso Tribunal da Democracia, que neste ano de 2022, sob o comando firme do ministro Alexandre de Moraes e em uma estrada competente, pavimentada pelo ministro Edson Fachin, mais uma vez garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade dos resultados das urnas
e o primado da vontade soberana do povo. Com um perfil mais discreto, Rosa Weber evitou se posicionar sobre o período eleitoral deste ano. Porém, em 2018, quando era presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Weber falou algumas vezes a favor do sistema eletrônico de votação. Já Roberto Barroso, um dos outros ministros que compõem os 11 ministros do Supremo Tribunal, chegou a vocalizar duras críticas contra Bolsonaro. No dia 2 de agosto, o ministro chamou a proposta de voto impresso de verificação um retrocesso. O presidente, por sua vez, em 2021, o xingou. O presidente Jair Bolsonaro faltou nesta segunda-feira à cerimônia de posse da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, quebrando uma tradição de quase 3 décadas. A última vez que o presidente da República não acompanhou a posse de um presidente da Corte ocorreu em 1993. Desde então, 5 chefes do Executivo estiveram na posse de 15 comandantes do Judiciário. Cientes que todos os componentes do STF são indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado, é interessante saber a composição atual. Jair Bolsonaro indicou 2 ministros, Nunes Marques, André Mendonça, Temer indicou 1, Alexandre de Moraes, FHC Fernando Henrique Cardoso 1, Gilmar Mendes, Dilma Rousseff 4 ministros, Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, e Lula 3, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. E aí, o que vocês acharam da atual presidente do STF e da sua situação atual? Deixe seu comentário, dê o like e nos acompanhe para maiores informações. Tchau, tchau!